Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo número 10 de Atos. Vamos fazer a leitura da mensagem inteira e a nossa meditação vai ser focada a partir do versículo 19. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. O título da leitura é O Centurião Cornélio, que diz o seguinte: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia, Pai.
Louvado seja Deus. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamem comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Galiléia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, Pai. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que começamos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome.
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouvia a palavra. Todos que os ouvia a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui, né, que Pedro, né, nessa visão maravilhosa que ele teve aqui, o anjo do Senhor falando com ele, né, descendo do céu em forma de um lençol, e disse para ele, e ele contemplando a visão, aquele lençol atado pelas quatro pontas, cheio de animais, quadrúpedes, répteis e aves dos céus, né? E os animais quadrúpedes, né, os irmãos que não sabem, são animais de 4 pés, né? Toda espécie de animal de 4 pés, né? E os répteis são aqueles que andam rastejando com a barriga no chão, né? E as aves do céu que a Bíblia trata são todas as aves, né, que vive aninhando pelas árvores, né? Essas são as aves dos céus, né? Porque nós temos no terreiro, na criação de criações que nós fazemos nas nossas casas, né, animais que dão voo rasante, né? Voos baixos, como o pato faz isso, galinha faz isso, mas é tudo voo curto, voo baixo, né? O pato até voa um pouco mais longe, né? E outros animais também, entre eles tem a Angola, também faz isso, e outras espécies também, né? Galinha da Angola, patos, né? Tudo dá uns voos baixos, rasantes, né? O pato dá um voo mais longo, né? Depois que ele aprende a voar, ele voa mais longe, né? Mas os quais aqui a Bíblia relata, né? Animais quadrúpedes são animais de 4 pés, né? Estou falando para os irmãos que não sabem. Aqueles que sabem, não é com você que eu estou falando, porque você já sabe, você vai, você às vezes não aceita bem o que eu estou falando, né? Mas aqueles que não sabem, recebe com prazer e alegria, com toda certeza, né? Então, animais quadrúpedes que ele viu no lençol, né? São animais de 4 pés, 4 patas, como outros falam dessa forma, né? E tem por toda a face da terra, tanto nas chácaras, na fazenda, até na selva, né? Animais de 4 pés, né? E os répteis são animais que toda espécie de animal que rasteja, que anda com a barriga rastejando pelo chão, né? São vários, são muitos, né? Que são répteis, né? E as aves do céu são aquelas que se aninham nas árvores, né? De um modo geral, faz os seus ninhos nas árvores, nas paias, né? A palavra fala isto, né? Então, esses são as aves dos céus. E Pedro contemplou, vendo nesse lençol atado, um varão descendo em forma de um lençol atado pelas 4 pontas, com essas espécies de animais, né? E aí a voz falou com ele, né? Mata Pedro e come, né? Mata Pedro e come, né? E Pedro respondeu para o anjo: de maneira nenhuma, Senhor, né? Respondeu ao Senhor aquela voz que falava com ele, né? O próprio Senhor falando, né? De maneira nenhuma, Senhor, jamais comeria animais, né, imundos, né? E aí o anjo, a voz falou com ele, né? Não chame de imundo aquilo que Deus purificou, né? Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum, né? Porque Pedro respondeu, né? Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come.
Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro chamou aquilo que ele via dentro do lençol de comum e imunda, né? Segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E a palavra afirma que, estando Pedro duvidando entre si, né? Pedro meditava naquilo que ele tinha visto e ouvido, né? Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que 2 varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão, né? Ou seja, muitas vezes nós temos assim algumas visões, né? E a gente para antes da gente se pronunciar, abrir a boca e falar qualquer coisa, né? Os servos prudentes, eles fazem isso, né? Ele para e medita e fala: será que essa visão que eu vi, será que é de Deus ou é coisa da minha cabeça? Né? O varão prudente, ele faz isto, né? Antes de fazer qualquer tipo de pronunciamento, ele faz isto, né? Será que essa visão é de Deus ou é da minha cabeça, da minha mente, né? E Pedro estava exatamente nesse processo, né? E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, ou seja, o Espírito Santo falou com ele e disse: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, o Senhor confirmou para Pedro que aquela revelação, aquela visão era de Deus. Era Deus querendo que ele agisse em favor de Cornélio, mostrando que os varões estavam chegando, até porque era uma prova de que eles eram enviados por Deus, né? Ele chegando e perguntando a visão que Pedro viu, Deus, o Senhor falando com ele, né? E o Espírito do Senhor falou com ele, o Espírito Santo do Senhor falou com ele, né? Desce, né? Que 3 varões te buscam. Vai com eles, porque eu os enviei, né? Vai com eles, né? Glória a Deus e aleluia, Jesus. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estáis aqui? Ou seja, por que vocês vieram atrás de mim? O que é que vocês querem comigo? Quem são vocês? Quem os enviou vocês para vir me procurar? Como é que vocês sabiam que eu estava aqui? Né? Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? E por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Ou seja, é assim que deve ser a comunicação de um mensageiro. Quando ele é enviado para falar com alguém, uma pessoa superior, uma autoridade, né? É dessa forma que ele deve se comunicar. Chegar e dizer: eu estou aqui, fui mandado pelo senhor fulano de tal, para falar com o senhor Bertano, ele quer isso, ele está requerendo isto e isso do senhor, né? Precisamos ter essa prudência, porque tem mensageiro que chega, quando ele chega, ao invés de ele falar em nome daquele que o enviou, ele fala no próprio nome dele. Aí a pessoa começa a escafunchar aquela pessoa, começa a fazer perguntas, aí depois
duas, três perguntas, aí é que ele confessa que ele foi enviado, que foi o fulano de tal, alguém que mandou ele. Mas no princípio ele não age dessa forma. E é uma forma errada de agir. Precisamos ter prudência. Eu estou aqui em nome do senhor fulano de tal, né? Ele pediu para que eu falasse com o senhor isto, né? Então é uma forma correta de se comunicar, né? Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Né? Quando ele se afirmou dessa forma, eles já tranquilizaram Pedro, porque Pedro era judeu, né? E eles não eram judeus, né? E Pedro era judeu, né? Para que Pedro tivesse tranquilidade em poder ouvi-los, sem fazer nenhuma... sem cerrar a mente, ou seja, abrindo a mente para ouvi-los com atenção, né? Para que tivesse... porque eles precisavam ter êxito naquela missão que eles tiveram, né? Porque se eles não soubessem comunicar de forma adequada com Pedro, eles não levariam, né? Porque Pedro não conhecia ninguém deles, mas fizeram uma comunicação perfeita da forma que o Espírito Santo do Senhor realmente nos recomenda que nós façamos. Embora estava levando com eles um policial piedoso, né? Mas ninguém se entrega assim, dessa forma, né? Se não tiver uma plena convicção que são pessoas de bens, que está levando ele para uma missão importante, mesmo sendo escoltado com algum policial, né? Eles disseram a Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo que para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Eita, coisa linda, né? Louvado seja Deus. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E no dia seguinte, no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Né? Cornélio era chefe de polícia, era um comandante de exército, ali de polícia, de batalhão, melhor dizendo, era um comandante de batalhão, tinha 100 soldados ao seu serviço, né, no comando diário, mas ele teve total reverência ao homem de Deus. Ele se curvou, se ajoelhou, baixou no chão e beijou os pés de Pedro e o adorou, né, por causa do nome de Cristo que estava em Pedro, né? É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? Tanto para o servo como para para os discípulos, né? Tanto para o servo como para os discípulos, para o mestre como os discípulos, né? Porque o Senhor Jesus disse, né? Não basta, aliás, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, né? Não queira ser mais do que o seu mestre. Não queira ser maior do que o seu mestre. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. E Cornélio, como era um varão valoroso, temente a Deus, né, prostrou-se aos pés de Pedro e o adorou, né, como se Pedro fosse um ser divino, um ser celestial, né. Ele era um apóstolo de Cristo, varão valoroso, temente a Deus, né. Mas Pedro não aceitou aquela adoração daquela forma e dirigiu-lhe palavra fazendo com que ele entendesse, né? Levanta-te, né? Mas Pedro o levantou. Pedro deve ter pegado ele pelos dois braços ali, né? E
puxou para cima para ele ficar de pé e falou com ele, né? E Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Mas vamos já passar para as referências, para que nós possamos adiantar um pouquinho aqui das referências aqui nessa palavra, né? Atos capítulo 10, versículo 19, que diz o seguinte: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. O Espírito Santo deseja a salvação de todas as pessoas. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pelo fato de os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, o Espírito, eles também desejavam a salvação de todas as pessoas. Intelectualmente, no entanto, não compreendiam que a salvação já não se restringira a Israel, mas que agora abrangia todas as nações. E por que isso se deu dessa forma? Né? Exatamente porque quando Pedro, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho a Cornélio, porque quando Pedro chegou após essa conversa com Cornélio, Cornélio explicou o que acontecera, e Pedro então abriu a boca e começou a pregá-los a santa palavra de Deus, né? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu, porque Pedro perguntou para ele, pelo que sendo chamado vim sem contradizer, ou seja, não me opus a vir. Me chamou, eu vim e estou aqui. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro falando com o chefe de polícia, né? Será que o senhor quer me prender? O que eu fiz de errado? Qual é o problema? O que eu fiz? Né? Pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse-lhe Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Olha que lindo, irmãos. Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Cornélio jejuava, fazia 4 dias que ele orava, né? E jejuava até a hora 9. Então, de acordo com o verdadeiro servo de Deus, faz um propósito com Deus e pede de Deus uma graça, né? Cada um tem o seu propósito com Deus, né? E ali a pessoa faz o propósito com Deus de orar, de estar em jejum diariamente até aquela hora. Naquela hora que ele combinou com Deus, que ele prometeu para Deus, né? Aí ele entrega o jejum e aí ele se alimenta. E aqui Cornélio confessa para Pedro o que estava acontecendo. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E eu creio que o propósito do jejum e oração, já há 4 dias de Cornélio, era exatamente este, né? Senhor, manda um servo teu na minha casa, para vir falar comigo, para vir me instruir, falar comigo, com a minha família, porque eu quero, Senhor, a salvação dos céus, eu quero a salvação de Deus, eu quero a salvação da minha alma para o teu reino da glória, no dia da tua vinda gloriosa, eu quero salvar minha esposa,
Eu quero salvar os meus filhos. Eu quero salvar a todos. Eu preciso de uma orientação de um servo seu, de um servo do Senhor, para que eu saiba como é que eu devo proceder, como é que eu devo fazer para alcançar a salvação. Manda, Senhor, na minha casa. Então eu creio que o propósito de Cornélio era exatamente este. Porque o anjo chegou e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Algumas pessoas que não têm conhecimento podem até pensar o seguinte: mas por que o anjo mesmo não falou para Cornélio o que ele devia fazer? Por que ele teve que mandar chamar Pedro, se ele era um mensageiro de Deus vindo do céu? É exatamente porque, irmãos, no princípio, antes do evangelho começar a ser pregado, os anjos queriam pregar o evangelho. Essa missão é tão rica, é tão linda, é tão preciosa para Deus, que os anjos queriam fazer isso no lugar do homem. Os anjos queriam pregar o evangelho para toda criatura. Aquilo que o homem, que o servo de Deus faz. Aí Deus falou para os anjos: não, vocês não vão pregar o evangelho. Quem vai pregar o evangelho é o homem. São os meus servos. E vocês vão guardá-los. Vocês vão ser guardião dos meus servos. Ele sim vai pregar o evangelho. E assim Pedro estava ali, pregando a santa palavra de Deus para o homem, né? Porque Deus não permitiu que o anjo pregasse. O anjo é mensageiro de Deus, ele é um mediador, né, entre o homem e Deus nos céus, para levar e trazer as dádivas de Deus. Ele leva do homem para Deus e traz de volta a resposta para o homem. Assim como nós nos deparamos em Daniel, né? Essa maravilha de Deus acontecendo dessa forma. E outras mensagens mais que falam, né? Então, de modo que foi isso. E aí o Cornélio mandou chamar Pedro. E Pedro veio e abriu a boca e pregou para Cornélio e toda a sua casa. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?